Tem coisa que parece simples, mas eu tenho certeza que acaba sugando suas energias, se estressando no dia a dia. Olha, eu sei que tem coisa que parece simples, mas drena sua energia todo santo dia. Aqui em casa, o que estressava e drenava nossa energia era o lanche da minha filha, a merenda. Eu e minha esposa ficávamos todo dia pensando: nossa, o que que a gente manda hoje? O que que ela pode comer? Do que ela gosta? O que que a gente tem na nossa despensa, o que que a gente mandou ontem, ainda tem quantos dias essa semana, então tudo isso era um grande estresse no dia a dia. Seu filho ou sua filha vai para a escola e você não sabe direito o que você vai mandar na merendeira. Então, aí eu pensei um profissional de IA e como uma pessoa que usa IA para gerar conteúdo, para diversas coisas no dia a dia, por que não usar para isso também? E hoje eu vou te mostrar um prompt simples e um sistema mais inteligente para poder te ajudar nessa tarefa que parece tão complicada, mas que em poucos segundos pode ficar resolvido para o mês inteiro. Não saia daí para você ver que solução é essa. Bom, gente, aproveitando esse gancho, eu vou me apresentar. Eu sou Elias de Mello, eu sou coordenador de uma área de IA, uma empresa de tecnologia em São Paulo. Já trabalho há mais de 14 anos na área de tecnologia, principalmente nas áreas correlatas à ciência de dados, analytics, BI e a própria IA. E eu estudava IA muito antes do ChatGPT. Em 2015 eu já fazia alguns cursos no Coursera, na Johns Hopkins, enfim. A IA sempre esteve presente na minha vida, seja no acadêmico ou até mesmo no dia a dia do trabalho. E o intuito do canal é trazer tecnologia para te trazer produtividade, para poder te trazer formas de ganhar tempo no dia a dia. Ou de repente fazer coisas de forma melhor, mais fácil. Aqui eu quero te mostrar que a IA não é o futuro, é a sua vantagem agora e você precisa saber como usar. Então, se você também vive esse mini caos de merenda, ou você até mesmo quer saber de tanta ferramenta de IA que tem, como é que você consegue encaixá-la na sua vida, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e, se possível, deixar esse like se você gosta de conteúdos desse tipo. Embora eu esteja mostrando para merenda, isso pode ser adaptado para questões de finanças, questões esportivas, enfim. Dá para você encaixar na sua vida ou no seu negócio de diversas formas. E para eu mostrar para vocês esse prompt simples, esse sisteminha simples, eu vou mostrar meu desktop para vocês. Bom, gente, agora nós estamos aqui no meu desktop com a planilhinha gerada por um prompt. E aí você pode estar se perguntando, pô, planejar merenda é realmente difícil? Eu digo que não. É constante, é uma coisa que você sabe que vai ter no dia a dia, mas com certeza suga uma energia mental sua talvez que talvez você pudesse canalizar essa energia para outra coisa no seu dia a dia. Então, eu trouxe uma solução baseada em IA que vai ajudar a gente nessa decisão dentro de determinadas regras da nossa casa. E eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Bom, primeiramente eu vou mostrar como eu estava usando até agora e como eu rebusquei, né? Vou mostrar para vocês o segundo passo para a gente fazer esse vídeo aqui. Bom, gente, então para gerar essa planilha que eu mostrei aqui para vocês, a gente vai usar o GPT, tá? Mas isso pode ser usado no Gemini, em qualquer outra IA que você possa ter acesso aí. A segunda parte do vídeo você talvez precise do Plus, de uma assinatura do Gemini Pro, mas isso aqui você consegue de graça. O prompt que eu vou usar vai estar o link na descrição, tá? E essa é a forma mais simples de gerar essa merenda. Já ajuda bastante, mas vai ficar muito mais rebuscado se você assistir até o fim do vídeo. Não sai daí não. Então aqui eu já deixei o prompt que eu utilizo para gerar a merenda da minha filha, né? Vou colar aqui e vou ler com vocês. Então vamos lá. Arthur, que é como eu chamo o GPT, boa tarde não, né? Boa noite, a gente está de noite aqui. Preciso de uma tabela para as próximas 4 semanas, de segunda a sexta-feira, né? Com os lanches por dia para minha filha de 5 anos levar para a escola. Geralmente montamos o lanche com uma coisa para beber, duas opções para mesclar salgado e doce, ou duas salgadas, mas nunca só doce. Uma regra de exclusão aqui. O lanche é o único intervalo, único e no intervalo de 20 minutos, para ele não achar que tem que fazer mais de um lanche por dia, eu tenho as seguintes coisas para oferecer. E aí eu coloco aqui mais ou menos a dispensa que a gente tem, né? E aí quero deixar tudo organizado e quanto mais prático para montar, melhor. Porque a gente monta antes de ir para a escola, por volta das 6 da manhã. Ninguém quer ter muito trabalho, né? Nesse horário. E aí, uma regra bem específica, que é praticamente uma lei aqui em casa, a pipoca salgada deve obrigatoriamente ser somente toda sexta-feira fixo como salgado. E baseado nisso, ele deve me gerar a planilha agora.
Então aqui ele gerou, né, uma sugestão completa com bebida e mais 2 itens para cada dia, alternando entre doce e salgado mais 2 salgados, com a pipoca fixa toda sexta-feira. Então ele entendeu as regras direitinho. E aí ele me gerou aqui basicamente 4 tabelas, uma para cada semana. Mas assim, eu não acho legal, né? Eu vou pedir para ele colocar, primeiro montar um Excel para download, porém em que a primeira coluna seja a semana e tudo fique em uma única tabela. Vamos ver? Então aqui é um código Python que ele está fazendo justamente para fazer essa manipulação de dados, tá? Isso aqui não é importante para a gente. E aqui ele acabou não gerando o link, estranho, né? Então aqui eu avisei para ele que não gerou o link para download e apenas o diretório estava escrito, né? Como vocês podem ver aqui, ó, não dava para clicar. Mas beleza, agora sim eu acho que ele gerou. Vamos ver o que está vindo aqui e vamos ver o resultado. Deixa eu dar um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor. E voilà! Agora sim, ele colocou as 4 semanas aqui, de segunda a sexta-feira, onde a gente pode ver aqui que toda sexta-feira está aqui, pipoca salgada, sempre como sendo um item obrigatório aqui, como o primeiro item, né? Como se fosse o item salgado. E aqui o item 2 varia de dia após dia. E pronto! Com isso, a gente já conseguiu gerar a merenda para o seu filho, para sua filha, para o mês inteiro, né? Parece bobeira, mas é interessante, né? E agora, como é que a gente poderia melhorar isso, hein? Como é que eu poderia transformar esse prompt em um verdadeiro assistente de merenda que você pode até utilizar, isso pode ser um assunto para um próximo vídeo, como assistente para sua casa, para poder ajudar a pensar em quais refeições você vai fazer no café da manhã, quais refeições você vai fazer nas refeições importantes, como almoço e janta, né? Pensando em cardápio, às vezes você também pode ter essa dificuldade também. Então, por que não montar um assistente para isso? Então, vamos transformar esse prompt de merenda no assistente? Se você disse que sim, então vamos lá. Para isso, a gente vai acessar uma área aqui, tá? Que é aqui em GPTs Explorar. Aqui é uma área onde tem GPTs personalizados, tá? Então aqui podem ser da comunidade, que bota para todo mundo poder acessar, os desenvolvedores e tal, e as próprias marcas, por exemplo, o Canva, que é uma empresa muito conhecida na parte de design, né? Principalmente na geração de conteúdo para diversas redes sociais. E aí, enfim, aqui são a questão dos GPTs, onde você pode criar os seus GPTs. Neste caso aqui, provavelmente você precisa do Plus. Como eu não, já faz tempo que eu não uso o gratuito, eu vou ficar devendo para vocês a certeza, né? Mas aí vocês podem me falar para que vocês coloquem no comentário aí, tá? E aí você pode criar o seu próprio GPT. Para isso, eu trouxe um passo a passo que vai estar na descrição também para download, onde você vai poder montar exatamente esse assistente. Não estou vendendo isso, estou dando de graça para vocês aí e vocês podem utilizar para outras finalidades, beleza? Então vamos lá. Primeiro, eu deixei aqui uma colinha, por isso que eu estou olhando para cá, já um, o GPT da merenda, né? E aí você pode dar até um nome pessoal para ele e tal. Então, assistente pessoal de geração de merenda da Alice, que é o nome da minha filha. Essa descrição é só para ficar aqui e você não ter dúvidas do que se trata esse GPT, né? E aqui está as instruções desse assistente que a gente vai precisar também dessa planilha que eu montei aqui no Drive, que também eu vou deixar o link aí embaixo, caso vocês queiram copiar, fiquem à vontade, tá? Qual a estrutura dessa tabela aqui que vocês vão ver, dessa planilha, que vocês vão ver lá no prompt, nas instruções, como ele deve utilizar. Então aqui eu criei uma primeira planilha, onde é a dispensa da merenda. Então, em vez de ficar tudo jogado lá no prompt, a gente criou uma tabelinha mais estruturada aqui, onde inclusive a gente coloca as quantidades e vocês vão entender o porquê disso aqui. Tá? Então, o intuito aqui é o seguinte: em vez de toda vez que você precisar gerar a merenda do seu filho, da sua filha, ou se você quiser utilizar até para as refeições, você utilize dessa planilha, você atualize ela apenas uma vez por mês, se você fizer uma compra mensal. Se você fizer a compra semanal, você atualiza apenas uma vez por semana, né? Sem ficar com muita dificuldade. Geralmente a gente compra coisas repetidas, então é uma forma de você também otimizar seu tempo. E aí, aqui, eu coloquei umas observações aqui, para, por exemplo, né, dizer que o queijo é um complemento aqui da bisnaguinha ou do pão de forma, tá?
Então, é basicamente isso aqui. É a dispensa e vocês vão entender o porquê da quantidade, da unidade, das observações. E aqui onde está o pulo do gato que você vai poupar muito tempo, principalmente na hora de escrever seu prompt. E você já vai entender o que é isso. E o prompt que eu digo é a conversa com o GPT ou com o Gemini da vida, tá? Então aqui eu coloquei regras que são específicas da minha casa. Então aqui a frequência do cardápio é gerar sempre de segunda a sexta-feira. Segunda-feira ela vai levar 2 bebidas, porque ela fica até mais tarde para aula extra e almoça na escola. Sexta-feira o salgado é sempre pipoca, aquela regra que já existia. A estrutura eu decidi que vai ser sempre uma bebida, um doce e um salgado. Não vou botar 2 salgados no mesmo dia. A variação de preferência, né, não repetir o salgado ou doce em dias consecutivos, porções pequenas, né, e aí eu dou mais insights para ele, né, de como minha filha se alimenta, né. Então ela come uma bisnaguinha só, ela come apenas um muffin, ela come apenas uma fatia de pão dobrada como se fosse um sanduíche. Não adianta ele colocar tipo 2 bisnaguinhas ou um sanduíche inteiro, né, com 2 fatias, que isso sobraria e seria desperdício. Então coloco coisas bem específicas aí, vocês podem fazer isso também. A quantidade, né, uma regra de quantidade, então são lanches individuais, é apenas um lanche, né, que seja prático e rápido de montar, que é aquela regra, eu estou montando de manhã, não quero ter trabalho. Não adianta falar para fazer uma tapioca, fritar um ovo, fazer essas coisas que não adianta, porque não é para dar trabalho, é para facilitar a nossa vida. E aí a gente espera que o resultado seja parecido com o anterior, né. Então beleza, tá? Agora sim, vamos lá, as instruções. Aqui nas instruções, tá? Que a gente vai colar no GPT Builder ou no Gemini Setup, tá? Eu vou montar no Gemini Builder, mas é bem parecido no Gemini, tá? Então aqui é a persona dele, né? Então o que ele vai fazer, como ele deve, a ação dele, né? Qual é o papel dele aqui como nosso assistente. Então aqui ele é o GPT da merenda, né? O assistente pessoal que planeja cardápios de merenda infantil com base em informações fornecidas em planilha Excel, CSV ou texto, né? E aí o papel é gerar o cardápio da escolar da semana de forma variada, equilibrada, prática, levando em conta o estoque disponível, as preferências e as regras fornecidas. Algumas diretrizes, esse aqui são basicamente mais ou menos as mesmas regras que estão lá, né? Mas aí aqui, ó, eu já coloco, ó, use sempre os itens disponíveis na aba dispensa da merenda. Não adianta ele alucinar e trazer itens que não estão na minha dispensa. Então aqui a gente delimita que vai usar apenas a aba dispensa da merenda. E aqui também pedir para ele seguir rigorosamente as regras da casa, né? Então cada um pode ter sua realidade. Então aqui as regras da merenda seguir rigorosamente, tá? E aqui é basicamente a mesma coisa que está lá nas regras, só para reforço, né? E a tarefa principal dele é o quê? Ler a planilha, gerar uma tabela. E aí que você pode, né, falar com as colunas que você quer. Então aqui semana, dia, bebida, salgado, doce, observações. Manter a variedade entre os dias e respeitar todas as restrições que estão lá nas regras. E sugerir ao final uma lista de reposição automática. Então aqui, aquele negócio da quantidade é justamente para isso. Então, depois de você gerar o lanche do mês inteiro e você colocando as quantidades, ele já vai sugerir algumas coisas que você vai ter que repor. Então isso ajuda, inclusive, as suas próximas compras, caso você vá utilizar os mesmos itens. E aqui a gente coloca mais ou menos como é que vai ser a entrega dele também, no estilo de entrega, né? Então, uma linguagem prática e natural, a gente não quer nada robótico, uma tabela limpa, pronta para colar no Excel, no Google Sheets, e se tiver algum item faltando na dispensa para completar o cardápio, recomende substituições. Então, por exemplo, ele vê que não tem item suficiente, então ele sugerir algumas coisas para a gente colocar ou de repente até a gente ter que comprar, né? E aí, aqui eu coloquei um extra, que é isso aqui, um passo para um próximo vídeo que eu vou trazer para a gente transformar esse assistente num assistente para casa e não somente para merenda. E aqui eu já deixei meio que pronto. Se você já quiser utilizar, né, para gerar um cardápio, né, de repente para as principais refeições, para 4 semanas, um almoço, uma janta, você pode também utilizar dele para isso, tá? Isso aqui vai no campo instruções do nosso GPT. Vamos voltar lá para o GPT? Então aqui no GPT eu já colhei isso aqui, tá? E aqui por enquanto a gente não precisa fazer mais nada. Existem duas possibilidades de você trabalhar com o Excel que eu montei, tá? Com essa estrutura aqui. Você pode carregar como arquivos aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama de Knowledge Base, que é a base de conhecimento, né? Mas não precisa. A gente
Aqui é para facilitar a vida, então vai ser uma vez por mês, você vai baixar o Excel, uma vez por semana, baixar o Excel e jogar direto no prompt. É o jeito que a gente vai fazer. Agora, um ponto muito importante para que isso funcione e ele consiga ler seu Excel. Você precisa marcar que ele interprete código e analise dados, porque a planilha Excel, com as regras e com os dados da sua dispensa, ela é uma análise de dados. Ele vai precisar acessar sua planilha, ver os dados que estão lá dentro, então isso é muito importante marcar. O restante pode deixar, ele não vai utilizar, se quiser desmarcar também, é opcional. Então, o nosso GPT da merenda está criado. Na verdade, vou criar agora, eu vou botar apenas para mim, porque ele tem regras que são específicas para minha casa, né? Mas a gente poderia montar um assistente aí genérico, né, com regras genéricas e disponibilizar para a comunidade, caso alguém precise ou passe pelo mesmo drama da gente, né? Então aqui está pronto o nosso GPT da merenda e como é que funciona agora, né? Antes vocês lembram, lá no início do vídeo, o prompt como é que era. Era um pouquinho extenso, você teria que, né, botar toda a sua dispensa ali de novo, e de novo, de novo, apagando, fica difícil de você manipular. Quando está estruturado é muito mais fácil. Bom, então vamos lá, gente. Como é que a gente vai utilizar esse GPT da merenda aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é baixar a planilhinha com as regras e a dispensa que você tem aí, que você já preencheu, né? Então vamos baixar aqui. Provavelmente que eu já testei isso aqui, né? Então tá aqui a planilha de gerenciamento. Nós vamos aqui no nosso GPT que a gente acabou de construir, tá? Lembrando que o link está na descrição com todas as instruções e a gente vai fazer agora o pedido. Por favor, gere a merenda para as próximas semanas, seguindo todas as... Tão simples quanto isso. Vamos ver se deu certo. E aí o ponto importante, né, é que como a gente marcou que ele pode analisar dados, né, então por isso que ele está gerando todo esse código aqui, fazendo a leitura do Excel. Se você não marcar aquilo, ele não vai conseguir ler seu Excel. Muita atenção nisso. Então aqui está, parece que está tudo certo, né? Vamos ver. Então ele acabou gerando esse CSV, eu vou pedir para ele gerar em Excel mesmo. Assim fica mais fácil para a gente copiar e colocar na nossa planilha do Drive. Isso a gente pode colocar como regra lá das instruções. Quando eu for colocar para download para vocês, eu vou ajustar isso já para vocês, tá? Então vamos ver aqui o resultado da planilha. Olha aí, vou dar um zoom para a gente enxergar juntos. Então, vamos lá. Né? A estrutura ele seguiu direitinho, né? Então semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, de segunda a sexta-feira. E aqui na sexta-feira, vamos ver se ele seguiu a regra da pipoca. Aqui, ó, pipoca, pipoca e pipoca, tá? Então sexta-feira, sempre pipoca salgada. E aqui ele seguiu exatamente aqui o doce, o salgado, né? E os sucos, tá? E aí agora é basicamente a gente pegar o conteúdo aqui, que já é mais ou menos a estrutura que já está aqui, tá? Se você não tem essa estrutura ainda, é só você copiar com os cabeçalhos, tá? Até copiar com os cabeçalhos. E a gente coloca aqui, tá? Deixa eu botar só o textinho aqui. E tá aqui a nossa planilha montada e zero estresse. E agora, muito mais prático. Basta uma vez por mês você preencher. E tá aqui montada a planilha de lanches de merenda do seu filho ou da sua filha. Então aqui eu trouxe para vocês, né, a possibilidade da gente usar a IA para poder auxiliar a gente em algo que pode parecer simples, mas com certeza suga nossas energias, pode gerar um certo estresse ali no dia a dia. E é para isso que a IA está aí para ajudar a gente. Nos de mais variadas formas a gente pode encaixar ela e ajudar no dia a dia a zerar o estresse. E aí o que você vai precisar fazer? Basicamente todo dia consultar a planilha que já está gerada para o mês inteiro. Se precisar de mais semanas, basta você colocar no prompt 5, 6 semanas que ele vai preenchendo tranquilamente. Qual é o esforço aqui? Você manter a dispensa atualizada, né, que você vai ter que fazer uma ou duas vezes por semana. Se você compra sempre as mesmas coisas, então você pode deixar do jeito que está lá, né, e atualizar as regras. E aí, depois fazer o download, né, repensando aqui, e colocando lá junto com o prompt, pedindo simplesmente para gerar a merenda. Curtiu esse conteúdo? Então dá o like aí, porque é de graça, é rapidinho e não requer nenhum esforço. E vocês não fazem ideia de como ajuda demais o canal. E aí, a gente vai trazer num próximo vídeo como a gente transformaria nele uma espécie de assistente da casa, pensando nas principais refeições. E aí você pode inclusive utilizar de documentos, né? De repente que você foi um nutricionista, né? Tem algumas restrições alimentares, enfim.
aqui é justamente para ele poder te ajudar, te auxiliar a você deixar sua cabeça livre para outras coisas, gastar sua energia em outras coisas. Então, se você quer mais vídeos como esse, coloca aí no comentário pedindo o que mais você quer. Se você queira que eu queira, caso você queira que eu crie um assistente específico para alguma coisa, eu vou tentar fazer, trazer para vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então, vou deixar aqui do lado um botão para você se inscrever para facilitar a sua vida. E se eu tiver algum vídeo, já que esse aqui provavelmente é o primeiro vídeo, eu vou colocar aqui do lado para vocês, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.